Olá a todos, eu sou o Leandro e eu irei apresentar o trabalho intitulado Análise de Desempenho de Redes Neurais Convolucionais aplicadas ao reconhecimento de emoções. Trabalho desenvolvido por mim, pelo Cristiano, com orientação do professor Paduim. Então, primeiro, um breve sumário do que vai ser abordado nessa apresentação, essa introdução, o problema, o objetivo do trabalho, a proposta, a metodologia, a análise dos resultados e a conclusão e trabalhos futuros. Bom, atualmente vem tendo um crescente interesse na questão da melhoria da interação entre humanos e computadores. E para que essa efetiva interação humano-computador ela possa ser alcançada, é necessário que o computador consiga se relacionar de uma maneira natural com os usuários. Seria uma maneira semelhante como nós humanos interagimos uns com os outros. E uma forma de promover esse tipo de interação é com o auxílio da computação afetiva, inteligência artificial, machine learning e deep learning. E nas últimas décadas, a comunidade científica lá então está tendo um crescente interesse no reconhecimento de emoções. E existem diversas maneiras que a gente pode expressar as emoções humanas. E elas vêm sendo estudadas e melhoradas ao longo dos anos. Existem diversas fontes de dados que têm sido exploradas, e dentre as que mais se destacam é envio de textos, então no caso pode ser emoticons, voz, expressões faciais. E então nesse sentido, esse presente trabalho vai apresentar uma proposta de utilização de uma rede neural convolucional que vai ser aplicada no reconhecimento de expressões faciais e a partir dessas expressões faciais conseguir distinguir qual é a emoção que está sendo expressada na imagem. Bom, o problema. No caso, nós temos elevados tempos de processamento no treinamento de redes neurais artificiais e outro problema seria no caso de que maneira que uma máquina vai poder reconhecer e diferenciar as emoções, pois uma imagem é simplesmente trabalhar com pixels. A máquina vai ter que distinguir a partir dali qual que vai ser a emoção que tiver naquela imagem, o vídeo que seja passado para a rede neural. Bom, o objetivo, então. O objetivo vai ser implementar uma rede neural artificial que possa reconhecer as expressões faciais e reconhecer as emoções. Implementar o treinamento do reconhecimento de emoções em plataformas GPU e também TPU e avaliar a viabilidade da utilização de bibliotecas como TensorFlow, Keras no desenvolvimento dessa nossa rede neural e avaliar o tempo de execução do treinamento dessa nossa rede neural nas diferentes arquiteturas. Então, sobre a proposta, nós temos então escolher o nosso dataset, que no caso foi o FEIR 2013. Nós vamos ter que realizar a detecção de uma face numa imagem, criar e desenvolver então, a nossa rede neural, aplicar o aprendizagem profundo, essa rede convolucional, e por fim, então, chegar a obtermos a classificação das emoções a partir das expressões faciais. Bom, então, a nossa metodologia. Para a implementação dessa nossa rede neural, foi proposta, nós decidimos utilizar a linguagem de programação Python, que é a linguagem que mais vem sendo usada para elaboração de inteligência artificial, redes neurais, que está em alta no momento. E as principais bibliotecas que nós utilizamos, então no caso foi o TensorFlow 2.0, o Keras, para estão sendo utilizadas na aprendizagem profunda da nossa rede convolucional. Nós também utilizamos as ferramentas do OpenCV, que então ele é utilizado para realizar o processamento das nossas imagens. O Stick-Learn, que ele é utilizado para a nossa análise dos dados da nossa base. O NumPy e o Pandas então, foram utilizados para fazer a manipulação e análise dos dados num arquivo CSV que nós utilizamos. O Matplotlib, então, ele é utilizado para a criação de alguns gráficos e visualização em geral de algumas coisas no momento do desenvolvimento da nossa rede. Bom, o conjunto de dados que nós utilizamos aqui foi o conjunto de dados de FAIR 2013. Então, no caso, ele é um conjunto de dados open source, que foi criado por Pierre Le Carrier e Aaron Conville,
e depois ele foi compartilhado publicamente por uma competição do Kaggle em 2013. Então, no caso, esse conjunto de dados ele consiste a sua base em torno de 35.887 imagens, que elas já estão totalmente em um tom de cinza e numa escala de 48 por 48 pixels, totalizando um total de 7 emoções em suas categorias. Então nessa base também os rostos já estão registrados de uma maneira que tipo, a face ela fica mais ou menos centrada e ocupa aproximadamente a mesma quantidade de espaço em cada uma das imagens. Que então no caso assim, foi feita uma tarefa que foi feita uma categorização para cada rosto com base na sua emoção, mostrando, né, na expressão facial uma das suas 7 categorias. Então pode ser a expressão de raiva, nojo, medo, feliz, triste, surpresa, e caso não seja nenhuma dessas outras emoções, então teria a 7ª emoção, que seria a emoção de neutro. Então, para a criação da nossa rede neural convolucional, a gente definiu um número total de non-filters como 50, um total de filtros. A divisão do trabalho aqui foi 25, nosso batch size, com um total de 100 épocas, que a gente definiu que seria para realizar o treinamento. Só que também chega um determinado momento, que a rede neural pode simplesmente parar de aprender no meio do treinamento. Então, o que a gente definiu? A gente definiu uma métrica de parada, um early stop, no período de 15 épocas. Se nesse período de 15 épocas a rede neural não tiver nenhuma melhoria, para o nosso treinamento. A gente também definiu no nosso modelo da rede neural, ela possui uma sequência de 4 camadas de convolução. Aqui na imagem a gente pode ver no caso 2, nessa imagem. E em cada uma ela é utilizada a função então, ponto 2D, que ela vai receber o total de filtros que a gente definiu, e recebe também um kernel size de tamanho 3x3, que ele vai funcionar como filtros que pegam pequenos quadros da nossa imagem e vão percorrendo toda ela e captando os seus traços mais relevantes para criar um nosso mapa de características. Na primeira camada convolucional também, a gente está utilizando a função de ativação ReLU. Já na segunda a gente utiliza a ELU, na terceira novamente uma ativação ReLU e na quarta a ELU. Por que a gente optou por esse tipo de uso? No caso, então, assim, a função ReLU, ela tem pelo fato dela não ativar todos os neurônios ao mesmo tempo. E na próxima camada, então, a gente usou a ELU. Que no caso a gente utilizou a ELU porque ela resolve um problema da ativação ReLU, que a ReLU em algum certo momento ela acaba matando algumas unidades e são então, no caso, a função ReLU ela resolve esse problema dessas unidades mortas das ativações ReLU. A gente também então usa a função do max pooling, que ela ali recebe o kernel size tamanho 2x2, que vai retornar o maior número da unidade e passa esse como um valor de saída. Também nós estamos então utilizando um dropout de 20%, um drop baixo, e depois que é feito tudo isso, é realizado os processos anteriores, é a camada de função de flattening, que a gente chama, e todos esses dados vão para o treinamento. O ambiente de execução, então, foi a plataforma do Google Colab, que é um serviço de nuvem gratuito, hospedado pelo Google, muito utilizado para aprendizagem de máquina e inteligência artificial. A gente optou pelo Colab por ele possuir aceleradores de GPU gratuitos e bibliotecas já pré-instaladas. No caso aqui, a GPU que a gente utilizou foi uma NVIDIA Tesla T4, que possui arquitetura NVIDIA Pascal, possuindo 2.560 CUDA cores com 5.5 teraflops de desempenho de precisão única. Bom, sobre a análise dos resultados, aqui nós temos então o gráfico a média dos tempos entre as arquiteturas. Como é possível ver, em CPU levou-se 11.529,20 segundos de treinamento. Já na GPU
diminuiu para 678,86 segundos. E na arquitetura de TPU foi 4.061,65 segundos. Bom, aqui nós temos então o speedup das arquiteturas comparado ao desempenho da CPU. É possível ver que o algoritmo que foi executado no GPU ele apresentou um ganho de 16,98 vezes sobre a CPU. Ou seja, ele reduziu o tempo de execução em torno de 11.529 segundos, se for comparado, para 678,86 segundos, como mostrado no gráfico anterior. E isso representou um ganho de 94,11%, tendo também como um desvio padrão de 34,24 segundos. Já o nosso algoritmo, quando executado na TPU, o Google, ele apresentou um ganho de 2,84 vezes sobre a CPU. Então, na TPU isso representou um ganho de 64,77%, tendo um desvio padrão de 65,50 segundos. E nos testes realizados, a rede apresentou boas características, ela conseguiu distinguir as emoções. O fato que ela apenas apresentou uma pequena confusão entre a emoção de medo e surpresa, mas isso é relevante porque pelo fato que ambas as emoções possuem algumas características que são semelhantes. E isso que depende conforme o treinamento, as diferentes arquiteturas que foram feitas, pode acabar na hora do treinamento, depois dos testes, gerar essa confusão. Então, no caso, essas semelhanças entre essas emoções no caso, a sobrancelha erguida e o maxilar aberto. Conclusão e trabalhos futuros, então, esse trabalho apresentou a implementação de um classificador de emoções, utilizando redes neurais convolucionais, usando da tipologia de aprendizagem profunda. Realizou-se a comparação dos tempos de execução do treinamento da nossa rede convolucional nas arquiteturas de CPU, GPU e TPU e a comparação dos speedups em cada uma das arquiteturas. E como trabalhos futuros pretende-se então utilizar outras bases de imagens para realizar o treinamento da nossa rede neural, utilizar o ambiente de execução do Google Cloud TPU, por ele ter uma melhor arquitetura de arquivamento de TPU do que o Google Colab, e analisar a influência de outros hiperparâmetros, como dropout, mais alto, mais baixo, e fazer outros testes. Muito obrigado pela atenção de todos. Estamos abertos a perguntas.